Bom dia, bom dia pessoal, tudo bem? Então, vamos dar continuidade, né, à nossa sequência. Esse modo remoto é a nossa realidade hoje, então eu vou tentar gravar um vídeo no sentido para que a gente recupere alguns pontos e para que a gente não retome sem a dimensão de contexto, né, de contextualização daquilo que a gente vem trabalhando. Então, com isso, a minha intenção é retomar, fazer um breve resumo sobre período republicano, Primeira República, né? Proclamação da República, fim do Império, e o período republicano, porque a gente já estava meio que no final. Eu venho fazendo uma aula mais detalhada, né? Até pelas possibilidades aprofundada em relação ao período republicano. Então vai ser essa aula resumona, esse resumão, né? Resumona foi ótimo, né? Essa aula, esse resumão, e a gente dá sequência na matéria a partir desse ponto, né? Importante a gente sempre ter a dimensão, né? Que esse período republicano, ou Primeira República no Brasil, ela tem algumas características que definem algumas, vamos dizer, distorções, né? Ou limitações desse modelo republicano. Embora ela de fato signifique a construção de um modelo distinto do modelo imperial, né? Primeiro, ou monárquico, melhor dizendo. Primeiro, é importante ter em vista que o Império foi um regime, sobretudo o Segundo Reinado, de maior estabilidade política na história brasileira, né? Desde a independência, né? O primeiro reinado foi um período marcadamente conturbado, período regencial também marcadamente conturbado, e o segundo reinado ele foi um período de grande estabilidade. Mas foi um regime que se estruturou e, a despeito como eu posso dizer, da visão, né, de Dom Pedro I, que se colocava como um cara liberal, iluminista, foi um regime que se sustentou numa estrutura social e política baseada na escravidão. Não é à toa que em 1889 a República põe fim à experiência monárquica brasileira, um ano após a abolição da escravatura no Brasil, né? Então, isso dá uma certa medida do quão o regime monárquico no Brasil, em alguma medida, se sustentava na forma, né? Na cultura escravocrata, né? No regime escravista, também corrigindo, né? Melhor dizendo. Então, eu acho que tem uma ironia também com o fim da monarquia no Brasil, que é o papel dos militares ou do exército, sobretudo, na nossa trajetória histórica, né? A trajetória histórica brasileira. O exército, durante o período imperial, ele era uma instituição, vamos dizer assim, secundária, que retoma seu protagonismo e sua valorização, sobretudo a partir da Guerra do Paraguai. Antes disso, a gente tinha muito mais ênfase na Guarda Nacional do que necessariamente no Exército, né? Então, o Exército, após a Guerra do Paraguai, ele se torna abolicionista e um crítico do regime monárquico no Brasil, né? E é interessante a gente constatar que é o Exército, em 15 de novembro, né, de 1889, que toma a iniciativa de depor o imperador Dom Pedro II e, por consequência, encerrar a experiência monárquica no Brasil. Por que eu digo que isso tem uma certa ironia? Porque se a gente for olhar a história republicana brasileira, a partir de então, o exército ele tem um papel recorrente de algum nível de intervencionismo político na realidade brasileira, né? Isso ocorre em diversos momentos, sendo sempre um ator político importante na arena das disputas. Por que isso de fato reflete uma certa, e acaba sendo um eufemismo, né? Uma certa ironia ou um certo desvio, vamos dar um outro sentido também. Porque o papel do Exército como instituição é um papel de Estado, não é um papel de governo. Teve até a experiência recente, né? Não sei se vocês viram
um general, eu acho que do Estado-Maior americano, comandante-geral das Forças Armadas, não sei se é esse o título dele, mas ele anda ao lado do presidente Trump dos Estados Unidos e ele, pelo fato só de andar ao lado do presidente Trump, ele faz um comunicado de retratação dizendo que foi um erro porque, em alguma medida, aquela postura dele de andar com o presidente Trump naquela condição, é, ele já em alguma medida contaminava o seu papel institucional com o papel político de acordo com as tensões. E é na visão, pelo menos deveria ser, né, dele e aqui no Brasil, o Exército como instituição, ele é uma instituição de Estado. Ele não entra, ele não interfere, ele não opina sobre as contendas do dia a dia da sociedade, sobre as contendas do dia a dia de governo, né? E isso e essa de fato é uma marca da trajetória das instituições militares no Brasil ao longo de todo o percurso republicano. O José Murilo de Carvalho, um historiador importante, ele tem alguns livros que estuda, é um grande estudioso também do regime republicano no Brasil. Vou ver se eu pego o livro aqui. Tá aqui? Tá em algum lugar, eu não sei onde tá o livro. Um momento. Depois eu pego. Vai dar agora vi, mas até eu sair daqui não vou sair da câmera não. Ele tem alguns livros que ele estuda a história republicana no Brasil e comenta a experiência republicana. E num livro que ele lançou recentemente, ou foi lançado recentemente, com vários artigos que ele escreve sobre o período republicano no Brasil, ele fala sobre um pecado original, né? A República no Brasil, ela surge como um elemento de rearranjo dos interesses da elite brasileira no seu descontentamento com o regime monárquico. Mas por que ele fala no pecado original? Porque o regime republicano é a essência da lógica republicana, uma cidadania ativa e um papel do povo. O que tem no processo de formação da República no Brasil é uma ausência completa de povo. Ele tem um outro livro que esse também posso dizer que é o mais importante dele na análise desse processo de proclamação e surgimento do regime republicano no Brasil, um livro chamado Os Bestializados. E ele comenta, ele dá esse nome, Bestializados, por conta de besta mesmo. E ele usa esse título, ele dá esse título para esse livro que ele analisa o processo de proclamação e formação da República no Brasil, pegando uma crônica de um cronista da época chamado Aristides Lobo, que ele escreve uma crônica com o título E o povo assistiu a tudo bestializado, como besta. O que o José Murilo de Carvalho, também em tom de ironia, debate, discute sobre a proclamação e o processo republicano no Brasil, é que, de fato, nesse pecado original, a República no Brasil ela começa sem povo. Se a gente analisar a trajetória do período republicano, sobretudo na Primeira República, a gente tem uma parcela muito pequena da população que participa do funcionamento da República e dos processos políticos. Embora todo brasileiro tivesse a sua cidadania nas suas liberdades individuais e na sua condição de igualdade perante a lei reconhecidos, de fato, essa cidadania não se materializava e não se concretizava no exercício dos direitos políticos. A grande maioria da população não podia votar, sobretudo naquilo que restringia a participação dos analfabetos, e nesse contexto a maior parte da população brasileira ela era analfabeta, ela não tinha de fato o direito por conta da sua condição, e não existia sistema público de ensino, então as pessoas eram condenadas na sua maioria a viverem ou estarem, né, na verdade, excluídas do processo político ou do direito de opinar e de participar no funcionamento do regime político. De maneira muito breve, embora não tenha sido, a intenção foi essa, a gente tem o encerramento do Império e a proclamação da República como um processo feito por cima, pelas elites e sem a participação do povo. Até o José Murilo de Carvalho comenta nesse livro de Bestializados que a maioria da população brasileira, naquele contexto, era monarquista.
A monarquia, inclusive, gozava de grande popularidade naquele contexto, porque o processo de abolição da escravatura havia sido um processo de grande comoção social, né? E que a princesa Isabel também, naquele contexto, gozava de grande popularidade, que seria a princesa, né, que herdaria o trono de Dom Pedro II. Então, o processo de proclamação da República ele foi feito com essas marcas. O Exército tendo papel, isso atravessa a história republicana brasileira, o Exército assumindo sempre um papel ativo, com um certo comportamento próximo à lógica do poder moderador, né? De um poder acima dos outros poderes, e sem povo e sem participação popular. Essa marca, e a gente vai também pegar uma outra característica que está nesse momento, que na trajetória brasileira todas as rupturas, vamos dizer assim, que culminaram em mudanças de regime, de modo geral, foram feitas sem que a participação popular fosse um elemento de fato ativo. Isso também é uma marca recorrente na trajetória brasileira, sobretudo na trajetória republicana, e isso fica evidente, isso fica como uma contradição evidente. Então a gente tem, após o fim da monarquia, quem assume é Deodoro da Fonseca. Ele era um general, né, o mesmo Marechal Deodoro da Fonseca. Marechal é um título, né, não é necessariamente um posto da hierarquia, mas enfim, ele assume, fica num período pequeno, porque é também um governo de grande instabilidade, renunciando, tentando também assumir uma autoridade bastante autocrática, bastante com uma postura de grande confronto com o Congresso, até o momento que ele fica sem condições de assumir, e aí assume Floriano Peixoto. Floriano Peixoto, em alguma medida, ele, que também era um outro general, ele dá algum nível de estabilidade àquele processo de transição, o que demonstra na instabilidade desse período que o Brasil foi governado por esses dois generais, que era chamado de República da Espada, é que muitas vezes é fácil você retirar um governante e é muito difícil você ou tirar, destituir um poder, mas é sempre mais difícil você criar uma nova ordem, né? Esse período do início da República, ele mostra a sua instabilidade. Esse processo de instabilidade da República, ele só encontra algum nível de estabilização a partir de Campos Sales. Campos Sales ele consegue encontrar um certo formato, uma certa forma de arranjo político e de mediação dos interesses políticos que organizavam as oligarquias, no sentido de garantir estabilidade. Então ele teve essa habilidade, né? O nome desse pacto era a Política dos Governadores, no qual o governo federal, que organizava o processo eleitoral, reconhecia as eleições nos estados e as vitórias das oligarquias nesses estados, e por sua vez essas oligarquias regionais, locais, ofereciam apoio ao governo durante o seu período de vigência, né? Então é importante ressaltar que era marcado, atravessado por fraudes, né, esses processos. Quem organizava, inclusive, as eleições, não existia justiça eleitoral, quem organizava as eleições, de modo geral, eram essas próprias oligarquias. Elas organizavam os processos eleitorais nos estados e cabia ao governo federal somente reconhecer esses processos. Com isso, a gente também percebe que, do ponto de vista da alternância de poder, a disputa política, de fato, ela não existia, né? Era um jogo permanente de muita autoaprovação, né? De muita dificuldade para que você tivesse algum nível de oxigenação, de disputa de ideias em torno de uma lógica talvez assim democrática, no sentido de permitir oposição, de ter eleições que garantam igualdade de condições a toda e qualquer perspectiva ou ideologia, né? No caso, isso não existia. Outro arranjo importante que existiu durante a Primeira República foi a alternância entre a oligarquia de São Paulo e a oligarquia de Minas, pelo fato de serem as oligarquias mais poderosas, muito vinculadas também ao café. É importante também ressaltar o papel da oligarquia paulista, sobretudo a partir do Partido Republicano Paulista, no papel também de condução desse período da Primeira República.
Então era esse arranjo de alternância de poder entre a oligarquia de São Paulo e a oligarquia de Minas, que recebeu o nome de República do Café com Leite. Uma das características desse regime ou desse período, desse modelo, era o papel também da figura do coronel como um ator político, de modo geral regional importante, que garantia a votação das oligarquias e dos candidatos dessas oligarquias nos estados. Ele arregimentava os votos eles eram declarados, eles não eram secretos, então era um misto de ajuda, auxílio, né, clientelismo e violência e coerção, né, que sustentava o funcionamento desse sistema político. E o coronel ele era um cabo eleitoral importante, ele era um agente importante no sentido da mobilização do voto e da garantia dos resultados eleitorais. Em contrapartida, ele recebia uma série de favores e benefícios e, inclusive, cumpria o papel do próprio Estado nesses locais, nessas regiões. Então, dá para perceber que o processo político ele era contaminado, né? Ele não tinha nem transparência nem independência no processo de votação, né? As pessoas já eram coagidas ou convencidas a partir de favores a ferir, né? A ferir não, ratificar, confirmar as intenções daquele líder local, daquela pessoa, daquele coronel que controlava o voto local. Esse nome coronel ele vem da época da Guarda Nacional, em que esses fazendeiros, esses donos de terras, isso também é importante ressaltar, eles exerciam o controle local a partir também do posto que eles assumiam na Guarda Nacional e, de modo geral, essa figura dos coronel. Então, eles repetiram, foi um nome que permaneceu de acordo com essa tradição, né? Outras figuras também importantes desse sistema político era o voto de cabresto, que era no sentido da pessoa ser levada até o local, como também curral eleitoral, né? Curral eleitoral era o local onde os eleitores esperavam o líder local, ele reunia as pessoas para depois levá-las para votar. Então, o sistema político da Primeira República ele se estruturava tinha essa fisionomia, né? Do ponto de vista econômico, a gente tem o café sendo o principal produto exportador, né, do Brasil, o principal ativo econômico brasileiro, no qual o Brasil se inseria na economia internacional como um país de economia agroexportadora e que tinha o seu principal pilar, né, o seu principal elemento sendo o café, mas passou também em algum momento pelo algodão, tendo um pouco mais de ênfase, não tanto, mas teve, e também o ciclo da borracha, que foram dois ciclos importantes. Fundamentalmente, a economia brasileira dependia do café. O café que garantia a balança comercial brasileira no sentido favorável, no sentido da economia brasileira ter alguma, nem competitividade, né, nem o termo, mas que ela tivesse saldos positivos, né? Quando o café entrava em crise, isso, ou seja, quando o preço internacional do café, tendo em vista aumentos dos índices de produtividade, a gente tinha crises econômicas que refletiam por conta da redução do preço do café. Tentando minimizar isso, fruto de uma pressão grande dos fazendeiros, o governo federal, a partir de 1911, a partir do Tratado de Taubaté, o governo federal comprava os excedentes como forma de controle dos preços do café, com o objetivo, pelo menos inicial, de, em cenários de melhor preço, vender esses cafés, essas sacas de café que o governo comprava. Mas isso de fato não aconteceu e acabou sendo uma iniciativa do Estado no sentido de garantir os índices de lucratividade dessa oligarquia. E tem também as revoltas populares, as revoltas que atravessam o período republicano. Eu não vou, como o vídeo já está longo, na verdade eu não vou tratar sobre as revoltas nesse momento não. O que eu vou fazer? Eu vou ver se na próxima, senão eu vou ficar com 30 minutos de vídeo. Eu vou ver se na próxima aula, que eu já vou entrar na Revolução de 30, mas eu retomo pontualmente, talvez num pedaço menor, comentar sobre as revoltas federalistas, revolta da Armada, revolta da vacina, revolta da chibata, Canudos, Contestado, se eu não esqueci alguma, mas o movimento tenentista, todas essas questões eu vou tratar
bem rapidamente, ou talvez escreva não, faça um vídeo somente sobre revoltas. Talvez seria legal um resumão só sobre revoltas. Aí talvez na próxima aula eu produza 2 vídeos, ou vou tentar fazer um vídeo só. Mas de qualquer forma eu vou fazer um vídeo específico sobre revoltas populares, também dentro de uma lógica de resumão. Tá, pessoal? Então, espero que todos estejam bem, fiquem bem, até a próxima semana. Por fim, só uma coisa. Eu estou mudando um pouco a metodologia porque acho que a dinâmica remota desse modelo remoto é muito cansativa. Para nós que temos que preparar essas aulas, a linguagem, as estratégias, a metodologia, tudo diferente. Não é a mesma coisa que dar aula na sala de aula. Então eu vou tentar intercalar vídeo com exercício, vídeo com exercício. Então a semana de fato eu vou passar só o vídeo e na outra semana eu vou passar a atividade. Tá, pessoal? Um grande abraço. Espero que todos estejam bem. Fiquem em casa.